Salve, salve galera, terceirão, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Estamos aqui para gravar a nossa aula dessa semana, que seria a aula 10, mas com uma questão aí que nós já finalizamos a nossa apostila, volume 10. Então, antes da gente dar início aos trabalhos da apostila 11, nós faremos uma revisão geral dos conteúdos dessa apostila. Vamos fazer uma breve retomada dos principais tópicos de cada unidade dessa apostila para encerrarmos essa semana, e na próxima semana damos início à nossa apostila 11, que na verdade vai ser a nossa apostila que antecipa as revisionais, né? Depois dela temos início os trabalhos das apostilas revisionais, salvo um equívoco da minha parte. Não sei se são apostila 11 e 12, só sei que na sequência nós temos as revisionais, ok? Bora, vamos nessa então? Ajustando aqui o nosso material, justamente no início do volume, né? Do volume 10, quando nós iniciamos os trabalhos com o seguinte tema: Geografia dos fluxos e globalização. Basicamente aí a ideia é discutir o conceito de globalização, né? As suas principais características, a sua origem, a formação do mundo globalizado. Então traz um dos muitos conceitos que esse tema pode apresentar, e eu sempre costumo associar, né, o processo de globalização, o termo integração, né, um processo de integração econômica, principalmente, social, política, cultural, comercial, vários aspectos de um processo de integração, que a própria apostila também sugere uma retomada do início desse processo, né? Nós estamos vivendo uma atual fase desse processo de globalização, que está diretamente associado a esse momento da Revolução Industrial, a chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica Informacional, mas que é um momento atual desse processo. A nossa apostila faz referências, né, ao início desse processo na época das grandes navegações do século XV, do século XVI. O próprio processo de evolução da globalização está diretamente relacionado ao processo de evolução do sistema capitalista, né? E o sistema capitalista, o capitalismo, é dividido em 4 fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Então, nós podemos também associar a evolução do processo de globalização a essas etapas, a essas fases de evolução e, digamos, de adaptação do próprio sistema capitalista, né? Lembrando aqui também, que nessa fase informacional, técnico-informacional, que vivenciamos na atualidade, as questões tecnológicas estão voltadas a algumas áreas específicas, como a robótica, a genética, a bioquímica, a tecnologia aeroespacial, a telefonia móvel, a internet, tudo isso que a gente vai estar também na sequência destacando nesse modelo aí de aulão revisão que a gente está propondo fazer. A parte final aqui da página 5 fala da formação dos blocos econômicos, que também é uma tendência, né, do mundo globalizado, uma vez que
o mercado se tornou muito mais competitivo no início dos anos 90, principalmente com a abertura econômica de muitos países emergentes e também alguns desenvolvidos, né, seguindo um modelo econômico que foi liderado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, o neoliberalismo, aumenta a competitividade de mercado global, e a estratégia encontrada por muitas economias foi a formação dos blocos, a união, né, de blocos econômicos regionais para, assim, fortalecer-se economicamente com diferentes níveis de integração. Quando se fala de blocos econômicos, a gente tem que lembrar que nem todos os blocos apresentam as mesmas características. Alguns estão em estágios mais avançados, como a União Europeia, outros em estágio ainda inicial, né, que tem como característica apenas uma livre zona de comércio, e a União Europeia, que já se encontra num estágio de união econômica e monetária. Mas o objetivo principal da formação desses blocos era o seu fortalecimento econômico para uma maior competitividade no mercado global. Foi nesse contexto que se formaram o NAFTA, o Mercosul, a APEC, um pouco antes ou depois Tigres Asiáticos, a SADC, vários outros blocos econômicos regionais, no contexto também da chamada economia mundo, desse sistema de economia integrado. Eu sempre insisto, né, nessa minha fala de que o sinônimo de globalização é integração. E essa integração, essa conexão se dá através das redes, né, que seria um sistema integrado caracterizado pelas conexões e pelos fluxos entre os elementos que a compõem. As redes geográficas, né, que podem ser tanto materiais como imateriais, né? Podem ser também infovias, como a gente vem aí, né, explicando as redes virtuais, redes de comércio, redes de serviço, redes, né, de transporte, que através então dessas redes, dessas vias, os fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais, de informações, isso são características, né, desse setor que simboliza, tornou-se ícone desse processo de globalização ao longo de toda a evolução. Dois setores especificamente marcam a evolução desse processo de globalização. Um desse setor é os meios de comunicação, o outro, os meios de transportes. Eles sempre estão, né, diretamente associados à evolução do próprio processo de evolução e de adaptação do capitalismo e da globalização. Aqui a apostila faz referências ao aumento de usuários de telefonia móvel, né, a rapidez com que pessoas passaram a ter acesso a diferentes tecnologias em épocas também específicas. Essa imagem aqui que se tornou icônica também com relação aos transportes, dando a ideia de encolhimento, né, do planeta, uma vez que, como eu já disse anteriormente, não são as distâncias que diminuíram, mas a tecnologia, o meio de transporte para superar as distâncias é que evoluiu. Então tudo isso está relativamente ligado ao processo de globalização. O próprio meio, né, técnico, científico, informacional, que nós denominamos de cyberespaço, está explicado, espaço virtual, né, e toda a dinamicidade que essas tecnologias de comunicação e de transporte
apresentaram, né, para a sociedade, para os lugares. Eu costumo também reforçar a ideia de que não são apenas as sociedades que estão integradas, os lugares também estão integrados através dessas redes de transporte e principalmente de comunicação. A gente vê aqui uma forma, né, que foi utilizada para retratar os espaços com maior e melhor densidade tecnológica, sendo a esses espaços atribuído o termo espaços luminosos, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, região sudeste principalmente do Brasil, Europa, Índia, países asiáticos, Japão, Austrália, Nova Zelândia e os lugares ou espaços opacos onde existe menor ou uma precariedade de densidade tecnológica. Na nossa última aula falávamos sobre a proposta de regionalização do Brasil de Milton Santos e Maria Laura, que tem justamente como critério o meio técnico, científico e informacional. E ele reproduziu essa ideologia no Brasil, né? Dividindo o Brasil então em 4 regiões: região Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada, por dispor justamente aqui, unindo os estados do Sul com o Sudeste, a região de maior densidade desse meio técnico, científico, informacional. Aqui a apostila apresentou alguns exemplos também de ideias de rede, né, de acessar essa rede, de pontos que conectam essa rede, né, para simbolizar, reforça o papel, né, das grandes metrópoles globais nesse processo de rede mundial de integração, né, seja, como eu já disse, econômica, financeira, tecnológica, cultural, moda, informação, enfim. Comunicações e transportes no mundo global. A apostila propôs todo um estudo acerca da evolução tecnológica nesses meios, citando aí as conexões através da fibra óptica, os cabos, né, submarinos que conectam diferentes continentes, diferentes países e diferentes lugares, com uma capacidade de transmissão de dados muito maior e muito mais rápida, né? E mesmo a transmissão via satélites também, né, na órbita do nosso planeta, que deram toda uma dinâmica e uma nova era para as comunicações, né? Para as conexões em todos os aspectos em termos sociais, de trabalho, estudo, pesquisa, entretenimento e a própria comunicação entre as pessoas. Há uma série de tabelas e dados referentes a esse tema também. E como não poderia deixar de ser, a evolução dos meios de transportes, né? Um resumo aí desses modais. Esse é o termo que a gente utiliza para se referir a um tipo de transporte, a um modelo de transporte. No caso aí, o transporte hidroviário, que envolve tanto o transporte marítimo nos oceanos, nos mares, como o transporte fluvial nos rios ou lacustre em lagos. Destaca a importância do transporte marítimo, no caso aqui, né, no deslocamento, na mobilidade de mercadorias. É o que transporta a maior parte das mercadorias comercializadas pelo mundo todo. É o transporte hidroviário, a navegação marítima. Cita aqui rotas marítimas de grande importância, principalmente a do Atlântico Norte e Pacífico Norte, né? Pois
conectam importantes centros de produção e também mercados consumidores. Aqui a tecnologia, né, europeia em termos de hidrovias, conectando os principais cursos de rios europeus aos seus principais centros também produtores e consumidores. Cita exemplos de hidrovias no Brasil, conectando países do Mercosul, a tecnologia das eclusas, né, que são elevadores para compensar os desníveis dos rios de Planalto, isso também foi citado. Um resgate histórico, né, do uso de transporte em algumas regiões brasileiras, como a região amazônica, a região pantaneira, do próprio Rio São Francisco, é muito tradicional o uso desse tipo de transporte, ainda hoje se faz muito presente e importante. O avanço dos transportes aéreos em termos de carga, mas principalmente passageiros, né, um grande salto de crescimento nos usuários, tanto no mundo quanto no Brasil especificamente, o aumento, né, de usuários, o transporte que oferece segurança e rapidez nos transportes, principalmente quando as mercadorias são de valores, né, maiores. Citando também a importância do transporte ferroviário em todo o mundo, a evolução, né, tecnológica dos meios de transporte ferroviário. É sempre um modal indicado para países com grandes extensões como o Brasil. A matriz de transportes dos Estados Unidos, da Rússia, da China, do Canadá seriam exemplos, porém no Brasil a gente tem uma subutilização desse meio de transporte que se fez muito importante no século passado, principalmente no ciclo do café, né? A maior parte do café chegava das áreas produtoras do interior até o Porto de Santos por ferrovias. As primeiras ferrovias construídas no Brasil foram justamente para o transporte de café, mas que ao longo da história, principalmente a partir da segunda metade do século passado, com a política de governo do JK, que privilegiou o transporte rodoviário no nosso país, ocorre então o decréscimo da utilização do transporte ferroviário no Brasil. Mas no mundo, a gente tem exemplos aqui, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Os trens de alta velocidade, com conforto, segurança, que tem se demonstrado uma excelente opção para transporte de pessoas, né? A grandes velocidades e segurança, conforto, tudo mais. Transporte rodoviário e as suas vantagens e desvantagens, todos eles têm, todos os modais de transporte apresentam vantagens ou desvantagens. No caso do transporte rodoviário, por ser muito flexível, né? Digo, na questão da sua agilidade, dinamicidade, é o transporte que permite a entrega porta a porta, por exemplo, né? O que outros não atendem a essa especificidade, mas que é um transporte caro, o custo de implantação e manutenção das rodovias é o mais utilizado no Brasil, com toda certeza. Ao longo da história aí se privilegiou os transportes rodoviários no Brasil. E muito importante esse conceito aqui também de rede multimodal, como pode ser chamada, ou intermodal, quando diferentes modais de transportes se conectam. Inclusive a apostila cita aí alguns exemplos, como os transportes hidroviário, ferroviário e rodoviário se interligam principalmente com terminais portuários ou aeroportos, né?
E então isso é um sistema intermodal, quando mercadorias ou pessoas, para chegar ao destino final, utilizam mais de um modal de transporte. Então, a isso se atribui uma rede multimodal ou intermodal. Um mapa com as principais redes de transportes do Brasil, termos de ferrovia, hidrovia, portos, principais aeroportos, as principais rodovias do país, pavimentadas, não pavimentadas. É um setor estratégico, os dois setores de infraestrutura de qualquer país, o setor de comunicações e também de transportes, né, que são instalações necessárias às atividades cotidianas da sociedade, e que é perfeitamente possível classificar o grau de desenvolvimento de um país observando as suas matrizes, né, de transporte, de comunicações, o quão elas são tecnologicamente desenvolvidas, a sua densidade, né, a sua disponibilidade, qualidade desses serviços, tudo isso faz parte da infraestrutura. Turismo como uma das atividades do setor terciário, mas que evidenciam esse processo de globalização econômica e cultural na atualidade, com o fluxo cada vez maior de turistas no mundo todo. Agora, sofrendo um forte impacto diante desse cenário, né, da pandemia, mas que simboliza uma das atividades econômicas importantes da globalização. Na unidade seguinte, nós falamos sobre sistema financeiro globalizado e capitais. Então, nessa unidade foram aqui, a partir daqui, relacionados a alguns importantes conceitos, né, relacionados a esse chamado mercado financeiro. Dois deles são esses aqui: capital produtivo, capital especulativo. Capital especulativo é aquele mais relacionado ao mercado financeiro, propriamente dito, né? São as trocas, vendas e compra de papel moeda, ou seja, títulos e ações. É o tipo de capital que busca vantagens, obter melhor momento de negociação para o acúmulo cada vez maior de lucros, né? O capital especulativo. Aqui ressalta-se que, são os comercializados nas famosas bolsas de valores. O capital produtivo, aquele que se relaciona mais à produção de mercadorias, o próprio título é uma referência a esse tipo de capital, né? Relacionado à produção, geração direta de empregos, arrecadação de impostos, né? É um tipo de capital produtivo que, para o orçamento do governo, para a arrecadação de impostos, tributos governamentais, é mais interessante do que o capital especulativo. Paraísos fiscais são centros, digamos assim, financeiros, bancários, econômicos, que apresentam algumas características específicas, dentre as quais a mais importante seria a menor tributação, né? Então, o capital que vai pagar menos tributos, menos impostos. Esses são os locais denominados de paraísos fiscais. Aqui, a tributação sobre a renda
utiliza alíquotas inferiores a 17%, ou seja, é uma tributação muito abaixo da média no mundo e em muitos casos nem existe tributação, né? Ou uma tributação muito pequena. Uma outra questão ligada aos paraísos fiscais também é a questão da segurança, né? Do sigilo, né? Dos investidores nesse mercado, né? E que muitas vezes, como é dito aqui na nossa apostila, aqui é um mapa mostrando alguns desses muitos paraísos fiscais, alguns aqui na América Central, Bahamas, Ilhas Bermudas, por exemplo, Belize, Costa Rica. Na Europa, a gente tem Luxemburgo, Suíça, Mônaco, Liechtenstein, no mundo todo, né? Mas nessas duas regiões, países europeus e na América Central, eles são muito conhecidos. Ou em outras situações em que os investimentos nesses chamados paraísos fiscais são de origem ilícita, né? Ilegal. Corrupção, caixa 2, tráfego, né? Alguma ação, alguma atividade, de origem ilícita em que o destino desses capitais seriam os paraísos fiscais. As bolsas de valores, né? São espaços de referência no mercado financeiro. É o espaço onde o papel moeda, que podem ser ações ou títulos, são comercializados, comprados e vendidos, né? As principais bolsas de valores do mundo são citadas aqui nesse mapa, né? Algumas numa tabela aqui, como a Dow Jones, né? Em Nova York, Nasdaq também, Bolsa de Valores de Londres, de Hong Kong. E no Brasil nós temos a Ibovespa, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, que é a principal bolsa de valores do Brasil e uma das principais da América Latina. Aqui faz uma comparação de distintos períodos em que esses espaços era movimentado por corretores, né, que compravam e vendiam essas ações. Isso lá na década de 80 em Nova York, e do outro lado a Bolsa de Valores de Frankfurt, Alemanha, em 2015, com muito menos pessoas, porque a internet hoje é a grande ferramenta, né, para a compra e a venda desses títulos no mercado financeiro global. Então os investidores têm uma facilidade de acesso a esse mercado. Na sequência fala do endividamento, das grandes dívidas externas. Eu acho que foi muito interessante saber sobre esse endividamento, que as maiores dívidas externas são de países ricos, de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, mas a questão é que eles têm lastro, né, têm garantias para saldar essa dívida, uma vez que o PIB desses países é maior do que a dívida, e também que as dívidas externas elas não são só do governo, mas isso também é um pouco relativo, porque existem dívidas externas, dívida externa que é de empresas privadas, uma empresa privada que recorre a empréstimos em uma instituição financeira internacional, como o FMI. Isso é possível, desde que o governo daquele país seja o fiador de garantias daquele empréstimo que uma empresa privada está fazendo. Então, indiretamente, o governo acaba sendo responsável por essa dívida também. Aqui, a prática da moratória, né, quando um país interrompe os pagamentos, né, por incapacidade de pagamento da dívida, né, só que é uma decisão unilateral, só do devedor, não do credor, e que pode
ser uma solução radical e que muitas vezes traz consequências muito preocupantes para a economia desses países, porque eles acabam perdendo credibilidade no mercado global, né? Se tornam mal pagadores. Essa é a questão. Aqui vai falar nesse infográfico do perdão que o Brasil ofereceu a dívidas externas de países africanos para com o Brasil, mas a justificativa ela é até razoável, uma vez que essas dívidas jamais seriam saldadas, mas o perdão da dívida abriu o mercado africano para o Brasil, então seria uma outra forma de conseguir, né, economicamente vantagens. E aí vai citar as principais instituições financeiras mundiais, principalmente o Banco Mundial e o FMI, que justamente foram criados na famosa Conferência de Bretton Woods em 1944, né? Antes do final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, as principais economias do mundo, os países já organizavam, né, um modelo de economia do pós-guerra, do qual o dólar estadunidense se tornaria a moeda internacional. E é até os dias de hoje. Aí cita as duas grandes instituições criadas nessa conferência, o FMI e o Banco Mundial, e os seus objetivos, né, de criação, né, um fundo para desenvolvimento de países subdesenvolvidos, enfim, e o Banco Mundial a princípio para a reconstrução da Europa e depois também com ações em outros campos econômicos. Olha aí, foi criado inicialmente para financiar a reconstrução dos países do pós-guerra. Essa era a ideia original. Hoje o Banco Mundial tem outras atribuições também, né? Envolvimentos inclusive com projetos ambientais, como é citado aqui, inclusive dando exemplo de financiamentos do Banco Mundial em um projeto no Brasil, né? O ProBio, Projeto Nacional de Ações Integradas Públicas Privadas para a Biodiversidade. Então aumentou, né, diversificou o seu leque de atuações o Banco Mundial. E na unidade final da apostila, pessoal, é onde o tema está voltado mais diretamente ao Brasil, na verdade, né? Ao Brasil na globalização. Essa aqui é a unidade 30 que a gente viu mais recentemente, né? O Brasil participa desse processo ao longo de toda a sua evolução também, mas aqui a apostila dá ênfase a um período mais recente, dos anos 90 para cá, né? Quando o Brasil realmente promove a sua abertura econômica, na abertura do mercado interno, adota políticas neoliberais mais efetivas. Isso era no governo de Fernando Henrique Cardoso, se deu nos 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente, redução das barreiras protecionistas, as privatizações das empresas estatais, né? Facilidades para a entrada de produtos, investimentos e tecnologias estrangeiras, tudo isso faz parte das políticas neoliberais que inserem o Brasil nesse contexto. A criação do Mercosul, a gente já falava anteriormente, dos blocos econômicos regionais. O Brasil exerce uma condição de liderança, né, no Mercosul, é a principal economia do Mercosul, o maior PIB, o maior mercado consumidor, é o país mais industrializado. Então, nesse bloco econômico regional, o Mercado Comum do Sul, o Brasil tem uma posição de destaque. Como tem uma posição de destaque entre os países emergentes, é um dos BRICS, né? Compõe o G20, grupo composto, né, por algumas economias emergentes e alguns países desenvolvidos, e a União Europeia, que nesse caso é um membro no grupo.
Do outro lado a gente tem o G7, que também pode se tornar G8 com a inclusão da Rússia. O Brasil está aqui no G20, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as 5 maiores economias emergentes do mundo. Repetindo o que eu já disse no momento dessa aula, esses não são os únicos países emergentes. O que é um país emergente? É o país numa situação intermediária de desenvolvimento. É um país que ainda apresenta características, algumas, principalmente no campo social, de um país subdesenvolvido, mas em termos econômicos apresenta indicadores de país desenvolvido. Então, esse país é um país em desenvolvimento ou emergente. O México é um país emergente, a Coreia do Sul é um país emergente, a Argentina é um país emergente, o Egito é um país emergente. Mas o BRICS é formado pelas 5 maiores economias emergentes do mundo. E, sobretudo, esses países que formam o BRICS, eles exercem uma liderança geopolítica e geoeconômica regional que os demais emergentes não exercem. O papel do Brasil, né, em ações ligadas à ONU, como a missão no Haiti, a MINUSTAH, e outras missões, é destacada aqui a participação do Brasil em missões na África, no Oriente Médio, aqui na América, né, ou pela Organização dos Estados Americanos, OEA, ou pela própria ONU, né, como missão de paz. O Brasil conectado, né, o Brasil também participa dessa revolução tecnocientífica e informacional, evoluiu aí o número de usuários de internet, de telefonia móvel. Esses dados comprovam essa evolução, apesar das desigualdades regionais, né? Sabemos bem dos bolsões de pobreza e dos bolsões de riqueza do Brasil, então, longe de ser uma igualdade o acesso a essas tecnologias. A globalização, não só no Brasil como no mundo, gera protestos. Existem movimentos, ONGs, né, anti-globalização, né, ou uma globalização mais voltada pelas questões sociais do que econômicas, que é a proposta do Fórum Social Mundial, que já aconteceu algumas vezes em Porto Alegre e em outras cidades do mundo emergente. E como eu já havia comentado, e para finalizar com vocês, esse aulão, né, de tópicos da apostila 10, a proposta de regionalização do Brasil segundo Milton Santos e a geógrafa Maria Laura, que divide o Brasil, né, esse mapa é conhecido como os 4 Brasis, a região Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e principalmente essa região aqui. Ela é o diferencial, a região concentrada. Ela é que apresenta a maior densidade, é o meio com maior, a região com maior meio tecnocientífico informacional, com maior densidade, seria essa região de espaço luminoso que nós temos no Brasil, porque reúne uma maior densidade, uma maior quantidade, qualidade técnica e informacional. Faz um destaque, né, a região amazônica, a Amazônia, perdão, com exceção à Zona Franca de Manaus, caracteriza como um espaço opaco. O Nordeste, com exceção a algumas regiões metropolitanas, também existe uma carência de densidade técnica e informacional. A região Centro-Oeste se destaca muito pela agricultura globalizada, por um grande uso de tecnologias no setor da agropecuária, e a região concentrada, que é a de maior destaque nesse critério tecnocientífico informacional. Aqui a oficial proposta de regionalização do Brasil, que divide o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E também o destaque para o turismo no Brasil, uma atividade que vem aumentando, mas como eu comentei na aula, ainda é uma questão de infraestrutura, precisa evoluir muito
para que essa atividade econômica gere mais receitas e o Brasil, né, se insira ainda mais, né, no rol dos países com destaque na atividade do turismo no mundo. Sim, o Brasil é um destino, né, principalmente aqui do turismo de lazer, turismo de massa, né, nas praias, carnaval, enfim, as belas paisagens, mas com potencial para outros turismos de negócio, religioso, gastronômico, medicinal, cultural, mas é necessário investimentos em infraestrutura. Sendo assim, pessoal, deixa eu só minimizar aqui a tela. Isso. Eu finalizo esse aulão revisão dessa semana. Fica a dica mais uma vez das atividades da apostila e do caderno de atividades. E para a semana que vem daremos início aos trabalhos com a apostila 11. Ok? Para encerrar esse nosso trabalho, para vocês. Beijo no seu coração. Fui.